Oi, gente, tudo bem com vocês? Professor José aqui de Geografia, para iniciarmos essa nossa aula virtual. Eu tenho que passar esses conteúdos para vocês para a nossa segunda avaliação. Desde já eu peço perdão, tá? Se tiver algum barulho de chiado no fundo do áudio, porque está chovendo e dá para ouvir um barulho bem, que é uma chuva muito grande aqui, tá? Aqui em casa. Então, eu já peço desculpa por isso, tá? Por esse chiado. E também pelo ventilador que eu tive que botar por causa que estava quente, que eu fechei o máximo possível o meu quarto para não vir o barulho da chuva, mas tá grande, tá grande. Muitas trovoadas. Então, eu tive que ligar o ventilador, senão eu ia morrer de calor aqui dentro. Então, desculpa por isso, tá? Mas vamos iniciar a nossa aula. Primeiro, eu quero falar para vocês o seguinte: como eu vou utilizar o livro, tá, didático, então já tenho o livro aí com vocês. E sobre esse livro, o conteúdo do livro vai ser o conteúdo que vai estar na prova da segunda avaliação de vocês, tá, de geografia. Vai abordar os três capítulos da unidade 2, que é capítulo 1, regionalização. Capítulo 2, os índices de estudos econômicos e populacionais, e capítulo 3, que é sobre a integração da economia mundial e das corporações internacionais, tá? Esses três capítulos. Como é que vai ser a aula? Como é que eu vou fazer? Eu optei por não criar um slide, não escrever textos que você vai ter que reescrever eles, como na nossa aula. Na nossa aula presencial, eu teria que escrever no quadro e você escreveu o texto, né, que eu escrevi. Por que eu não vou fazer assim? Porque vai ser perda de tempo, que a mesma informação que eu vou colocar aqui escrita é a mesma informação do livro. Então vocês podem ler o livro, que vai ser a mesma informação. O que eu vou fazer no lugar disso? Eu vou ler com vocês o livro e dessa leitura eu vou explicar o conteúdo, as informações que estão escritas no livro, tá? E da interpretação dos mapas. É somente isso. Quando for o ponto principal, relevante, eu vou falar para vocês, vou explicá-lo e você anota no seu caderno o que você achar mais importante, tá? O que você não entendeu. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo e-mail que vocês têm. Eu vou sanar qualquer dúvida, responder qualquer dúvida, tudo bem? Mas aqui na nossa aula, para não perder tempo, ser mais diretamente possível no conteúdo, que a gente não pode perder tempo, e também a aula, para ela não durar muito, eu vou fazer dessa maneira. Eu vou ler o livro didático com vocês, tudo bem? Explicar o conteúdo do livro, aí vocês anotam, fazem uma pequena anotação aí no caderno de vocês, no bloco de notas, no celular, não sei aonde vocês quiserem, tá? Os pontos mais importantes. E eu vou falando para vocês o que é o ponto importante que vocês devem ter atenção, tá? Algumas coisas eu não vou falar aqui para vocês que está no nível didático. Por quê, professor? Eu não irei utilizar para a prova, tá? Eu vou falar os pontos principais que vocês têm que saber, vocês devem saber, são obrigados a saber, que vou utilizar na prova e vocês têm que levar esse conhecimento para a prova, tá bom? Numa aula presencial que a gente pode ter mais tempo para conversar sobre isso, dessas outras informações que eu não vou utilizar, aí a gente vai conversar melhor, mas isso para a terceira avaliação, tudo bem? A nossa aula será dessa forma, então eu quero desde já que vocês tenham o livro didático com vocês agora e leiam atentamente junto comigo e vamos fazer as nossas anotações. Eu vou explicar o conteúdo e você anota, tá? Vamos iniciar agora pelo primeiro capítulo, que é sobre as regiões brasileiras. Nós já conversamos na nossa aula presencial sobre essas regiões. Mas aqui eu quero destacar como uma revisão para vocês, tá? Antes da nossa prova. Vou falar aqui com vocês as principais, as formas de regionalização. Nós conversamos na nossa aula presencial as formas de regionalização geográfica, econômica, política e dos pequenos critérios que tem em cada uma dessas três formas. Tá? E lá você pode consultar seu caderno, as anotações da aula e verificar por lá. Aqui eu vou abordar propriamente o conteúdo que está nos livros, tá? Primeiro, nós temos esse tipo de regionalização do mundo, que é primeiro, aqui ó, primeiro, segundo, peraí, que é primeiro, segundo e terceiro mundo. Professor, como é essa regionalização de primeiro, segundo e terceiro mundo? Bem, isso daqui é de um contexto político e econômico que não existe mais, porque é do tempo da Guerra Fria, é do conflito entre
os Estados Unidos da América, que comandava o bloco capitalista do mundo, e entre a antiga União Soviética, que comandava o bloco socialista do mundo, representado principalmente pela Rússia. Então, entre esses dois países, ou entre essas duas grandes potências, havia um racha entre eles, tudo bem? Deixa eu só botar em preto aqui. Aqui, ó. Havia um racha entre eles. Eles estavam em conflito, em algumas vezes em guerra. Então, o conflito deles fazia com que o mundo fosse dividido em dois. Aqui em verde nós vemos os países que estavam alinhados aos Estados Unidos e ao bloco socialista, justamente com os países amarelos, e em vermelho nós temos os países que estão alinhados com o bloco socialista da antiga União Soviética, tá? Qual é a sacada do primeiro, segundo e terceiro mundo? Em amarelo, nós vamos ter os países que estão alinhados ao bloco capitalista, ou seja, dos Estados Unidos, mas que são países desenvolvidos, cuja economia ela é a mais potente do mundo, cuja população tem os mais dinheiros, é mais rica, tem mais acesso à educação. São países ricos, países desenvolvidos. E você pode verificar que esses países desenvolvidos estão principalmente no norte do hemisfério norte, que são Estados Unidos e Canadá e alguns países europeus, principalmente a Europa Ocidental, tudo bem? Você pode verificar aqui, ó, a Europa Ocidental, Estados Unidos e Canadá e a Austrália. Também o Japão, você pode verificar que o Japão aqui também é do primeiro mundo, que é um país desenvolvido, um país rico. Então, todos os países em amarelos são países do primeiro mundo, alinhados ao bloco capitalista da economia e vinculados aos Estados Unidos, do bloco capitalista do mundo, tudo bem? E os países de segundo mundo, professor? Quem são os países do segundo mundo? Você pode verificar aqui que eles estão em vermelhos. E eles são alinhados à antiga União Soviética, do bloco socialista que existia. Hoje, ainda existem países socialistas, porém não constituem um bloco econômico separado do capitalismo. Por exemplo, a China aqui, ó. Só botar uma outra. Só botar uma outra cor. Aqui, ó. A China, ela é um país socialista, comunista, tá? República Popular Chinesa, que é uma república comunista. A China hoje é um país do socialismo, porém não existe um bloco socialista como existia antigamente no tempo da Guerra Fria, dividindo o mundo em países separados, cada um não se relacionando com o outro. A China, por mais que seja um país socialista, possui uma economia de base capitalista, e sendo uma economia de base capitalista, vai ter relações comerciais com todos os outros países do mundo. Então, esses são os países do segundo mundo, são aqueles que estão vinculados ao bloco socialista, da economia comunista, tá? Estão principalmente China, Rússia, que é a antiga União Socialista, alguns países da parte leste da Europa, que são países orientais, países europeus orientais. Então aqui a gente já tem uma divisão. Na Europa, os países do leste europeu, do oriente europeu, eram alinhados ao bloco socialista, enquanto que os países do oeste europeu, do ocidente europeu, eram alinhados ao bloco capitalista, tá? Uma parte era o bloco capitalista, ou seja, do primeiro mundo, outra parte era o bloco socialista, do segundo mundo. E nós temos em verde os países de terceiro mundo. Professor, o que são os países de terceiro mundo? São aqueles que não estão alinhados a um bloco ou a outro especificamente e diretamente, mas possuem relação com ambos. Claro que, se um país tem mais relação com o sistema capitalista, ele vai ter pouca relação com o sistema socialista. Se ele tem mais relação com o sistema socialista, ele vai ter menos relação com o sistema capitalista, que são de bases econômicas totalmente diferentes. Nós vamos ver que a maioria dos países do mundo que estão posicionados principalmente no hemisfério sul, pegam aqui, ó, a gente pode separar uma linha e dessa linha a maioria vai constituir em verde, tá, os países que estão no terceiro mundo, que estão sendo alinhados a cada um dos outros dois blocos, capitalista e socialista. Mas nesse caso, sempre estarão mais relacionados a um desses blocos. Por exemplo, o Brasil, durante a Guerra Fria,
durante a Guerra Fria, ele se aliou aos Estados Unidos, ao bloco capitalista, e teve pouca relação com o bloco socialista. Não é que ele não teve, mas teve pouquíssimas, por esse alinhamento do Brasil ao bloco capitalista do primeiro mundo, tá? Todos os outros países do terceiro mundo também terão a mesma pegada, se alinhando mais a um sistema em detrimento de outro sistema. Então, essa é a divisão do mundo em primeiro, segundo e terceiro mundo. Volto a repetir, essa divisão ela não existe mais, tudo bem? A gente não existe, não vive mais na Guerra Fria. Estamos vivendo em um mundo multipolar, de relação entre vários países que muitas vezes são países muito diferentes entre si. Aí nós vamos ter a regionalização de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, que é uma regionalização mais contextualizada aos dias atuais que a gente vive hoje, que você vive hoje. E nós temos os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, que é a partir da década de 90 até os dias atuais. Volto a repetir, os países do hemisfério sul, a maioria deles vai se constituir como os países subdesenvolvidos, que estarão relacionados a um antigo bloco dos países do terceiro mundo, que não estão relacionados a um único sistema do capitalismo ou do socialismo. Percebo que são os mesmos aqui, ó. A linha que eu fiz aqui em cima, deixa eu fazer ela aqui de novo, ó. A linha dividindo o norte do sul dos países do primeiro, segundo e do terceiro mundo, é a mesma linha que você vai poder observar aqui nos países subdesenvolvidos. A mesma linha, praticamente aglutinando quase todos os países do terceiro mundo e alguns do segundo mundo, como o caso da China e do Cazaquistão. Aí você vai verificar o seguinte: os países subdesenvolvidos são aqueles que são economicamente mais pobres do que os países do norte, do hemisfério norte, do Japão e da Austrália também. Nesse caso, os países do norte eles são desenvolvidos porque têm suas economias mais ricas do que os países do hemisfério sul ou ao sul dessa linha aqui que eu fiz para vocês, tudo bem? Essa é basicamente a diferença entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, enquanto que no norte, os países desenvolvidos eles são mais ricos e no sul, os países subdesenvolvidos eles são mais pobres. E o que isso vai repercutir, professor, na população, no cenário mundial? Isso vai fazer com que nos países mais pobres as pessoas tenham uma qualidade de vida menor. Por quê? Porque a maioria da população também vai viver na pobreza, enquanto que nos países ricos a maioria da população vai viver não em uma riqueza extrema, mas terá mais condições de ter uma qualidade de vida melhor, de ter um bom emprego, uma boa educação, uma boa qualidade de vida, ter uma boa casa, ter uma moradia, um carro, uma moto, boas roupas, boa alimentação e tudo mais, entendeu? Essa diferença de países desenvolvidos, que são países ricos, e países subdesenvolvidos, que são países mais pobres, vai repercutir na qualidade de vida da população que vai viver nesses países. Aí a gente já pode dizer, países desenvolvidos têm uma melhor qualidade de vida, países subdesenvolvidos têm uma mais baixa qualidade de vida. Basicamente, é essa a diferença entre esses dois blocos, tá? Dos desenvolvidos e dos subdesenvolvidos. Claro, existe muito mais coisas, mas a base que você tem que saber e tem que levar para a sua prova é essa, tudo bem? Para ser objetivo. Vou voltar a nossa aula aqui. Aí nós vamos ter a regionalização com base no nível de desenvolvimento. Esse nível de desenvolvimento é o que eu falei para vocês, dos países desenvolvidos ricos e dos países em desenvolvimento ou subdesenvolvimento. Aí, nesse caso dos em desenvolvimento, nós vamos ter outras duas categorias deles, tá? Que são os subdesenvolvimentos emergentes e os subdesenvolvimentos pobres. Nesse caso, a gente vai trabalhar primeiro os países desenvolvidos, que, como eu falei para vocês, vai caracterizar principalmente os países do hemisfério norte, Estados Unidos, Canadá, os países europeus, a Rússia, e Japão e Austrália. Aí, nesse caso, os países desenvolvidos eles serão de economia rica. Obviamente, essa economia rica vai fazer com que a população ela tenha uma melhor qualidade de vida. No caso dos países em desenvolvimento, são países mais pobres do que os países desenvolvidos. Esses países em desenvolvimento, eles estão
localizados abaixo daquela linha que eu marquei para vocês no mapa. Então, eles estão mais localizados no hemisfério sul do Brasil, aglutinando a China, o Cazaquistão também, que naquela regionalização de primeiro, segundo e terceiro mundo, a China e o Cazaquistão pertenciam ao segundo mundo do bloco socialista, mas aqui a China e o Cazaquistão nos países em desenvolvimento, tudo bem? Qual vai ser a sacada, professor, desses países em desenvolvimento e dos desenvolvidos? Não é que seja uma relação de que os países em desenvolvimento eles vão chegar um dia a ser países desenvolvidos, tá? Não é esse progresso, essa fase de um ponto A para o ponto B diretamente, tá? Uh, Claro que pode acontecer que um país em desenvolvimento ele possa chegar a ser um país desenvolvido, que foi o caso da Coreia do Sul, que foi um país pobre na década de 50 e durante a década de 50 para a década de 80 passou a uma fase de desenvolvimento, ele estava se desenvolvendo. Aí, na virada da década de 80 para 90, início dos anos 2000, a Coreia do Sul passou dessa taxa de desenvolvimento para ser um país desenvolvido, tá? Porém, a Coreia do Sul é um contexto, um cenário, uma situação bem rara, bem peculiar. A maioria dos países em desenvolvimento não vai tender a ser um dia um país desenvolvido. Existem algumas razões para isso, alguns motivos para isso, que nós vamos conversar mais à frente na nossa aula. Mas agora já saiba, ser um país em desenvolvimento não significa que esse país em desenvolvimento um dia será um país desenvolvido, tá? Existem algumas razões que vão manter esse país sempre no estágio de desenvolvimento e nunca vai alcançar o pleno desenvolvimento. Nunca será um país rico, como os países do norte, tá? Não quero dizer nunca que isso nunca vai acontecer. Teve o caso da Coreia do Sul, que se tornou um país em desenvolvimento para ser um país desenvolvido. Porém, é um caso raro, é um caso que não tende a se repetir novamente. E se repetir será de uma maneira muito difícil. Em relação aos países desenvolvidos e países em desenvolvimento, é isso que você tem que saber. Note que eu não falei dos países, não citei nomes, tá? Não falei quais países são desenvolvidos, estão em desenvolvimento, não falei isso. Isso você vai conseguir lendo o texto aqui. Por exemplo, você vai ler Brasil, você vai ler Argentina, você vai ler México, Turquia, Chile, países da África, países da América, países da Ásia. Isso você vai conseguir saber lendo aqui o texto, mas o meu objetivo não é esse. Eu só vou explicar o que é o conceito-chave dessa regionalização de países desenvolvidos, em desenvolvimento, subdesenvolvidos, países pobres, países emergentes, países em transição, e você, lendo o texto, só vai identificar quais países são esses daí que eu estou conversando com vocês, tudo bem? Aí nós teremos os países em transição. Professor, o que são esses países em transição? Lembre que, antigamente, como eu conversei com vocês, o mundo vivia o período da Guerra Fria. E, nessa Guerra Fria, existiam três tipos de regionalizações, do primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Os países do segundo mundo, eles eram vinculados à antiga União Soviética do Bloco Econômico Socialista. A partir do momento da virada da década de 90 para os anos 2000, esse bloco socialista chegou ao fim, tá bem? Não chegou ao fim o socialismo. O socialismo em alguns países continua, mas o bloco econômico socialista chegou ao fim. E esses países que eram socialistas, com o fim deles, esses países socialistas vinculados ao bloco socialista, com o fim do bloco socialista, esses países socialistas passaram a uma transição da economia socialista para a economia capitalista, de um sistema econômico baseado no socialismo para um sistema econômico baseado no capitalismo, dos países do primeiro mundo. Então, esses países em transição nada mais são do que países socialistas que estão em fase de transição da maneira com que sua economia é operada de uma base socialista para uma base capitalista, ou seja, eles estão transicionando de um modo econômico socialista para o modo econômico capitalista. Isso que são países em transição. E esses países em transição são caracterizados por serem países do segundo mundo. Lembre daquele mapa que a gente viu dos três mundos: primeiro, segundo e terceiro. Primeiro mundo, Estados Unidos, Canadá e países do oeste europeu, do ocidente europeu, Japão e Austrália. Países do segundo mundo são esses aqui em vermelho, que estão relacionados à antiga União Soviética, à China, dos países da África e os países do Oriente Europeu, do leste europeu.
que estavam vinculados à antiga União Soviética, tá? Esses países aqui do segundo mundo, eles são hoje países em transição, tá? A economia do socialismo para a economia capitalista. São eles. Esses são os países em transição que nós temos hoje, sendo que o mais intenso desses países é a China. Por quê, professor? Porque a China é um país comunista, de base socialista, porém a sua economia é dinamizada por sistema capitalista econômico. A China é um país socialista que utiliza uma economia capitalista. É o mais intenso desses países em transição, a China. Por que está em transição, professor? Porque a China não passou de socialista para capitalista. A China não é um país capitalista, é um país socialista. A base econômica chinesa que é capitalista, mas a política, as políticas sociais, a forma de planejamento econômico, as instituições de controle chinesas, todas elas são de base socialista. Os próprios partidos. Não existe outro partido não ser o Partido Socialista Chinês. Tudo bem? Então, a China é dos países em transição o mais representativo, o mais intenso nesse processo de transição do socialismo para o capitalismo. Porém, a China não é um país capitalista, é um país socialista de base econômica capitalista. É isso que você tem que saber. Aí, vamos falar agora sobre os... Cadê? Tá aqui. Vamos falar agora sobre os países emergentes. Professor, o que são esses países emergentes? Eles são nada mais do que países do terceiro mundo, principalmente, tá? Do terceiro mundo, principalmente, mas vão ter alguns países do segundo mundo. Ou seja, esses países emergentes, eles vão ser caracterizados por serem países em subdesenvolvimento ou em desenvolvimento. Nesse caso, países emergentes eles são países em subdesenvolvimento ou desenvolvidos, porém desenvolvidos mais pobres do que outros países desenvolvidos mais ricos. E essas duas classes de países emergentes, que são países em desenvolvimento e também países desenvolvidos pobres, eles estão conhecendo um processo de industrialização intensa de sua economia. Essa industrialização intensa da economia desses países emergentes vai fazer com que esses países tenham uma relevância no cenário global crescente. Por exemplo, o Brasil. O Brasil é um país subdesenvolvido. Está no hemisfério sul daquela linha lá que a gente viu no mapa, na parte sul. O Brasil pertencia ao terceiro mundo. O Brasil pertencia ao terceiro mundo e constitui um país em desenvolvimento, subdesenvolvido. E o Brasil conheceu, a partir da década de 70, principalmente, uma grande fase de industrialização intensa na economia nacional. E essa industrialização intensa na economia nacional fez com que o Brasil crescesse de modo econômico e repercutisse na sua elevada importância no âmbito internacional para implantar políticas de controles nacionais, regionais e até mesmo internacionais. A força política do Brasil se fez crescer, se fez forte no cenário internacional, porque o Brasil, como país subdesenvolvido, em desenvolvimento, antigo membro dos países do terceiro mundo, está hoje conhecendo uma grande industrialização em sua economia. E essa grande industrialização em sua economia fez a economia do Brasil crescer muito, fazendo com que o país tivesse uma grande força de controle político internacional. E o Brasil, por causa dessas condições que eu falei para vocês, se caracteriza por ser um país emergente. Nesse caso, esses países emergentes podem ser vários: Brasil, Índia, China, Rússia também. A Rússia é um país emergente, tá? Por mais que a Rússia seja um país desenvolvido, é um país desenvolvido pobre. E a Rússia é mais pobre que os Estados Unidos e alguns países do Ocidente europeu, como a França e a Inglaterra. Então, por mais que a Rússia seja um país desenvolvido, é um país desenvolvido mais pobre e constitui um país emergente. Brasil, Rússia, China, Índia, Paquistão, Argentina, alguns países do leste europeu são países emergentes, tá? Esses países emergentes são apenas os países que conheceram um processo de industrialização intensa, a partir principalmente da década de 70. Tudo bem? São países emergentes. Isso são países emergentes.
Bem, gente, aí dos países emergentes, a gente tem a situação dos BRICS, tá? O que são os BRICS? É a união de alguns países, é uma união, uma regionalização econômica. É uma relação econômica entre esses países que está evoluindo para uma relação de cunho cultural, aduaneiro, fiscal também, tá? Mas até agora é somente de base econômica. O que isso significa, professor? Que existem alguns acordos econômicos de importação e exportação de produtos industrializados ou não industrializados entre esses países. E quem são os BRICS, professor? Brasil, Índia, Rússia, China e África do Sul. Atualmente, nós temos mais países que estão fazendo parte, de forma indireta, dos BRICS. Países do Oriente Médio, como a Arábia Saudita, alguns países da América do Sul, como a Argentina e o Paraguai. Temos alguns países também do Sudeste Asiático, como o Vietnã e as Filipinas. E existem outros países também, como a Coreia do Sul, só que esses países ainda não são membros efetivos dos BRICS, tá? Eles possuem relações indiretas com os países principais dos BRICS: Brasil, Índia, Rússia, China e África do Sul. Aí, essas relações indiretas vão fazer com que esses países no futuro se tornem países efetivos, quanto mais essas relações indiretas forem se fortalecendo. Mas agora nós temos apenas esses países como efetivos: Brasil, Índia, Rússia, China e África do Sul. Aí, como eu falei para vocês, é uma relação econômica apenas, mas está evoluindo para ser uma relação aduaneira, fiscal e também cultural, como ocorre na União Europeia. Porém, esses países BRICS eles são caracterizados por serem países emergentes. Percebam que os nomes que eu citei são países que são classificados como os antigos países do terceiro mundo e do segundo mundo, exceto a Rússia, que é um país desenvolvido, só que é um país desenvolvido mais pobre em relação aos outros países desenvolvidos, como Estados Unidos, que é muito rico. Aí, esses países emergentes, eles se uniram e se juntaram, as suas economias e a sua industrialização são muito semelhantes na época em que eles se juntaram, e buscando assim fortalecer essa industrialização entre eles e apenas entre eles. Claro que eles vão se relacionar com outros países do mundo, naturalmente. Só que entre eles vão ter uma relação mais forte, mais fortalecida, para buscar promover intensamente essa industrialização entre eles, tudo bem? Então, isso que são os BRICS. BRICS é um bloco econômico, uma organização econômica, um bloco econômico entre esses países: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que busca fortalecer os laços econômicos e industriais entre esses países, sejam industriais, de atividades industriais voltadas a produtos industrializados ou produtos não industrializados. Professor, o que é um produto não industrializado? Qualquer atividade econômica relacionada a não a produção em si de um produto industrializado, como por exemplo o fogão. O fogão é um produto industrializado. Porém, o suco de uva, o suco de laranja, daquele em caixinha que a gente compra no supermercado, é um produto industrial, porém não industrializado. É um produto vindo de uma atividade primária da economia, que a gente vai estudar isso depois, mas sabe que são produtos não industrializados. O suco natural em si, somente engarrafado. Aí a gente vai ter essa relação desses países emergentes buscando fortalecer as suas economias, tá? E isso são os BRICS, essa união econômica, esse bloco econômico desses países emergentes. E a gente vai ter os países em desenvolvimento. Como eu falei para vocês, os países em desenvolvimento, eles vão ser caracterizados por serem aqueles países, principalmente do terceiro mundo, tá? Que a gente viu daquela linha lá do primeiro, segundo e terceiro mundo, que são aqueles países em verde. Esses países em desenvolvimento, que a maioria vai ser desse terceiro mundo e alguns do segundo mundo, como a China e o Cazaquistão, esses países em desenvolvimento, eles vão estar relacionados
a um processo de industrialização de sua economia. Alguns mais, outros menos. Por quê, professor? Alguns que têm mais industrialização vão estar recebendo a industrialização dos países desenvolvidos do antigo primeiro mundo, enquanto que outros em desenvolvimento não vão estar recebendo essa industrialização desses países do antigo primeiro mundo, que são os países desenvolvidos ricos. Aí, desses países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, menos industrializados, vamos ter esses países menos desenvolvidos. Aqui a gente já tem uma divisão em duas categorias, que eu quero que você anote isso. Existem países em desenvolvimento ou países subdesenvolvidos industrializados. E também existem países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos que possuem menor industrialização. E por conta dessa menor industrialização, eles são menos desenvolvidos. É justamente isso. Existem duas classes, volto a repetir, de países em desenvolvimento, ou que são também chamados de países subdesenvolvidos, tá? Existem países subdesenvolvidos industrializados e países subdesenvolvidos menos industrializados. Esses países subdesenvolvidos menos industrializados são esses países menos desenvolvidos. Eles estão localizados principalmente no sul asiático, no continente africano, no interior do continente africano e alguns locais aqui da América do Sul e da América Central. Por exemplo, da América do Sul, a Bolívia, a Venezuela pode ser considerado países menos desenvolvidos. Na África, o Congo pode ser considerado um país menos desenvolvido. No sul asiático, o Paquistão pode ser considerado um país menos desenvolvido. Em um país subdesenvolvido, menos industrializado, tá? Esses países menos desenvolvidos, eles são esses países em subdesenvolvimento, ou seja, são países em desenvolvimento, porém não receberam esse processo de industrialização de forma intensa. Eles são menos industrializados. E isso são os países menos desenvolvidos. Aí existe uma outra classificação, outras na verdade, só que você também pode encontrar que esses países menos desenvolvidos, eles são também chamados de países pobres do terceiro mundo. Aí a gente vai conhecer que esses países pobres eles sofrem muita precariedade de sua população, na saúde, na educação, no trabalho, na qualidade de vida em geral. Isso é fruto também de uma baixa capacidade econômica desses países, porque eles não conseguem gerar renda, sua economia não é forte para promover políticas de desenvolvimento social nesses países. E eles são muito estudados e auxiliados pela ONU, que é uma organização das Nações Unidas, é um organismo internacional que vai buscar apoiar e ajudar esses países e menos desenvolvidos do mundo, tá? Aqui você já tem que saber, países desenvolvidos, a maioria deles são países do primeiro mundo, são países muito ricos e extremamente industrializados. Países em desenvolvimento ou países subdesenvolvidos, são países do antigo terceiro mundo e alguns do segundo mundo e do primeiro mundo, como a Rússia. Aí, esses países em desenvolvimento subdesenvolvidos vão ser divididos em duas categorias, os subdesenvolvidos industrializados e os subdesenvolvidos menos industrializados. Isso vai repercutir com que os subdesenvolvidos mais industrializados sejam mais ricos e poderosos do que os países subdesenvolvidos menos industrializados. E esses países menos industrializados, eles serão considerados também como países pobres, de grande carência econômica e carência social, tá? Esses são os países menos desenvolvidos do mundo. Aí a gente vai fechar, né, esse primeiro capítulo, essa parte desse primeiro capítulo aqui, e eu quero repassar essas atividades aqui para você fazer, tá? Elas estão na página 43. E o que eu quero que você responda? Não é todas as questões dessa página 43. É apenas a questão 1 da página 43, a questão 3 da página 43 e a questão 5 da página 43. A questão 5 da página 43, eu quero que você responda a letra A, a letra B e a letra C, tudo bem? Volto a repetir. A página 43, atividade da questão 1, questão 3 e a questão 5. A questão 5, eu quero que você responda as 3 letras da questão 5, A, B e C, tá? Isso daqui, responda e me entregue na próxima aula, ou me envie por e-mail.
e vai valer um ponto essas atividades, tá? Em relação à leitura desse mapa aqui, para você fazer a resposta da quinta questão. Professor, o que são esses países desenvolvidos industriais de 2019? Perceba que é 2019, já são os tempos atuais. Então a gente não tem mais que considerar aquela ordenação dos países do primeiro, segundo e terceiro mundo, que é da antiga Guerra Fria, que hoje em dia não existe mais, tá? Que acabou na década de 90. Países desenvolvidos industriais, ou seja, a industrialização nos países do mundo no ano de 2019. Essa aqui do lado a gente vai ter uma escala, tá? Vocês podem ver aqui essa escala. Essa escala ela vai sair de uma cor mais branca ou mais clara para uma cor mais escura. Quanto mais escuro for a cor e o país representado por essa cor, mais industrializado é esse país. Quanto mais clara for a cor, ou seja, menos escura, menos tendendo para o roxo, menos industrializado é esse país. E o que isso significa, professor? Que países que estão mais escuros, por serem mais industrializados, eles são mais ricos. E, consequentemente, por serem mais ricos, a sua economia será mais poderosa, mais rica. E, consequentemente, por ter essa economia mais poderosa, mais rica, vai poder investir em políticas de desenvolvimento econômico, desenvolvimento do trabalho, desenvolvimento da saúde, da educação e desenvolvimento social, da qualidade de vida das pessoas que vivem nesses países por serem ricos. Aí, quanto menos mais clara for essa cor, menos industrializado é o país e, consequentemente, mais pobre ele será. E, por ser mais pobre, ele não vai ter esse dinheiro para financiar essas políticas de qualidade de vida da população que vive nesses países. E aqui eu já mostro para vocês essa relação que eu falei na aula, dos países desenvolvidos ricos e dos países subdesenvolvidos, industrializados e menos industrializados. Como, professor? Aí você pode estar vendo aqui, ó, essa cor roxa aqui, tendendo para o roxo, está mostrando Estados Unidos, Canadá e o leste europeu, ou seja, o antigo primeiro mundo que estava aliado ao sistema capitalista dos Estados Unidos. Você está vendo aqui que eles são os países mais desenvolvidos e ricos do mundo, tá? Aqui nós vamos ter do outro lado, deixa eu botar uma outra cor aqui, vou botar azul. Não, vou botar amarelo. Aqui. A gente vai ter do outro lado alguns países que eles não estão unidos, estão divididos em todo o mundo. Ó. A gente vai ver aqui na América do Sul, a gente vai ver aqui a parte da América Central. No continente africano existem muitos deles, muitos mesmo, tá? Continente africano do antigo terceiro mundo. Aqui na Ásia, na parte central da Ásia e também no sul da Ásia. No sudeste asiático a gente tem a presença deles aqui, ó. Esses países que estão muito mais claros, eles são os países em desenvolvimento, porém menos industrializados. São aqueles países menos desenvolvidos, tá? Que também são conhecidos como os países pobres. Eles são muito pobres e, por consequência, eles não têm dinheiro para financiar políticas públicas para a promoção da qualidade de vida de sua população. Aí nós temos esses dois contrastes entre os países muito ricos, que estão principalmente no hemisfério norte do mundo, dos Estados Unidos, Canadá e o Ocidente europeu, e nós temos esses países aqui do antigo terceiro mundo, tá? Que estão principalmente localizados na África e na América do Sul e América Central, também na Ásia Central e no Sudeste Asiático, que eles têm menos capacidade financeira de sua economia para promover a política de industrialização e para promover o desenvolvimento econômico e assim fazer com que a sua população tenha melhor qualidade de vida. Aí, tirando esses países, já vendo essa relação da cores deles, a gente tem esses outros aqui, que estão, só botar uma outra cor aqui, botar um verde, não, eu vou botar esse laranja aqui, olha, a gente tem esses outros aqui, que são os países subdesenvolvidos, porém industrializados, tá? Que vai entender dessa cor mais clara, essa cor a vermelha um pouco mais escura. Aí a gente vai ter a Argentina, vai ter o Brasil, vai ter a Austrália, Sudeste Asiático, China, Rússia, que é um país desenvolvido, só que mais pobre, como eu falei para vocês, a Índia, a África do Sul, o México, aqui ó, o México bem aqui, então, esses países, eles serão os países em desenvolvimento ou países subdesenvolvidos, porém industrializados, que vai fazer com que a economia deles seja mais forte em relação a esses outros países aqui menos industrializados, tudo bem? Então, fazendo com que a relação deles seja mais próxima e tenha essa relação mais próxima, alguns deles vão se unir. Quais são, professor? Brasil, África do Sul,
Índia, China e Rússia. A união deles vai formar o BRICS, tá? Brasil, Índia, Rússia, China e África do Sul, que é um bloco econômico. Volto a repetir. Aí, só esse mapa tem várias coisas que a gente pode interpretar dele a partir dessa cor, mas o que ele está nos dizendo? Países mais tendendo a essa cor roxa são mais industrializados e, consequentemente, desenvolvidos ricos, e países que são cores mais claras são menos industrializados, consequentemente, serão países pobres, subdesenvolvidos, menos industrializados, países pobres, tá? E o entremeio deles, esses países que estão no meio, serão os países subdesenvolvidos, industrializados, ou também os países desenvolvidos, mas pobres. Quais são esses países, professor? A Rússia, que é um país desenvolvido, porém mais pobre. E como eu falei para vocês, os países do antigo Segundo Mundo, que era do bloco socialista, eles serão esses países aqui desenvolvidos, porém mais pobres do que os outros países desenvolvidos dos Estados Unidos, Canadá e a parte ocidental da Europa. Você pode ver a Rússia e os países que faziam parte do antigo Segundo Mundo do bloco socialista, tá? E também a Austrália, Portugal e Espanha fazem parte desses países desenvolvidos, porém que estão economicamente mais pobres. A leitura desse mapa é basicamente isso. Existem mais coisas, só que vai sair do escopo. O que vocês têm que saber é justamente essa interpretação, tá? Volto a repetir. Página 43, eu quero que vocês respondam questão 1, 3 e a questão 5. Da questão 5, a letra A, B e C. E assim a gente vai terminar essa nossa primeira aula, tá? Abordando o capítulo 1 do nosso livro didático. Vamos agora falar sobre o capítulo 2 e o capítulo 3.